Saudações a todos que me ouvem. Meu nome é Teresa, tenho 58 anos e desde jovem me dedico à costura. Aprendi com minha mãe nesta mesma casa, quando ainda se ouviam os galos ao amanhecer e a água do poço era usada para tudo. Agora meu ateliê fica ao lado da cozinha. É um cômodo pequeno, onde mal cabem a mesa, a máquina e uma cadeira velha. Porém é o meu lugar. Passo ali quase o dia todo. Meu marido se chama Ramon. Ele diz que o som da máquina já faz parte da casa. Às vezes a deixo ligada enquanto ele ouve rádio ou toma café. Vivemos tranquilos. Nunca tivemos filhos, mas não me queixo disso. A casa nunca está em silêncio, pois sempre há alguém batendo à porta. São vizinhas que vêm conversar, mulheres que trazem encomendas ou crianças que esperam sentadas no corredor enquanto as mães tiram medidas para os uniformes. O povo da vila confia em mim. Dizem que deixo as roupas como novas. Alguns me trazem peças velhas e saem contentes quando as veem consertadas, outros vêm apenas para conversar. Contam-me sobre suas famílias, seus problemas e seus doentes. Às vezes penso que a costura me tornou parte de muitas vidas sem que eu percebesse. Já costurei roupas para batizados, festas e enterros, mas nunca algo como o que me pediu Maria do Carmo. Foi numa tarde de muito calor. Eu tinha deixado a porta do ateliê aberta para o ar entrar e ouvi seus passos antes de vê-la. Ela trazia um pacote envolto num lençol branco e parecia nervosa. Colocou-o sobre a mesa e me contou que sua mãe, Dona Aurélia, estava muito doente e queria ser enterrada com o vestido de noiva. Era o mesmo que usou quando se casou, há mais de 40 anos. Disse que o vestido estava velho, o rendado havia amarelado e as bordas estavam desfiadas. Pediu que eu o restaurasse e que o deixasse bonito para cumprir o último desejo da mãe. Não soube o que dizer, pois nunca tinha costurado algo sabendo que seria para alguém que estava prestes a partir. Mesmo assim aceitei, não pelo dinheiro, mas por respeito. Maria me agradeceu e foi embora. Fiquei sozinha com o vestido sobre a mesa. Desdobrei com cuidado e tinha um cheiro estranho, como de madeira guardada e flores secas. O tecido já era fino por si só, e o tempo o havia tornado ainda mais frágil. Toquei o rendado com delicadeza e imaginei a mulher jovem que um dia o vestiu. Pensei em seu casamento, na música, nos convidados, e senti uma tristeza estranha. Havia algo pesado naquele trabalho, como se o tecido guardasse lembranças. Pendurei o vestido atrás da porta e fiquei olhando para ele por um bom tempo. No dia seguinte comecei o serviço. Coloquei uma manta limpa sobre a mesa e estendi a peça. Precisava reforçar as costuras, trocar o zíper e branquear o rendado. Pensava em como devia ser fazer um pedido assim. Talvez Dona Aurélia só quisesse se sentir bonita uma última vez, ou talvez houvesse algo mais em seu desejo. Não sei. Nos dias seguintes trabalhei devagar. Costurava um pouco pela manhã e guardava ao entardecer. No fundo, havia algo que eu não conseguia tirar da cabeça. Sentia que se avançasse rápido demais traria má sorte, como se terminar o vestido fosse o mesmo que assinar a partida de Dona Aurélia. Repetia para mim mesma que era apenas um trabalho, mas cada vez que via o rendado ou o véu, me dava um arrepio. Havia algo naquele vestido que não me deixava em paz. Ramon ria de mim. Dizia que eu não devia ser supersticiosa e que não fazia sentido ter medo de uma roupa. Eu ria com ele para não preocupá-lo, mas por dentro não conseguia evitar aquele incômodo toda vez que entrava no ateliê. Era como se o ar ficasse diferente. Nem o som da máquina me acalmava. Às vezes a linha se embolava sem motivo, ou a agulha se quebrava sem tocar nada, e isso nunca me acontecia. 3 dias depois, uma das filhas de Dona Aurélia veio me ver. Perguntou se o vestido já estava pronto. Eu disse que ainda faltavam alguns detalhes,
mas que, se quisesse, poderia terminá-lo naquela mesma noite. Ela respondeu que a mãe estava piorando e ficou um tempo conversando comigo, dizendo que não sabia o que faria sem ela. Naquela noite decidi ficar acordada. Também precisava terminar o uniforme de uma aluna da escolinha. Ramon dormiu cedo e sentei-me diante da mesa com a lâmpada acesa. O resto da casa estava em silêncio e continuei costurando a saia com cuidado, tentando me concentrar. Era quase meia-noite quando ouvi passos curtos no corredor. Parei. Não eram de Ramon, eu reconhecia o ritmo. Eram passos arrastados, como se alguém idoso andasse de pantufa. Levantei o olhar, mas não vi ninguém, apenas o vestido de noiva sobre a mesa à minha frente. Fiquei imóvel, esperando ouvir novamente. Por um momento tudo ficou quieto, mas logo o som voltou. Era como se alguém caminhasse lentamente ao redor do ateliê. O assoalho de madeira rangia. Tentei continuar costurando, mesmo com as mãos tremendo. Então ouvi outro som. A madeira da cadeira à minha frente se arrastou, como se alguém a puxasse para se sentar. Não minto quando digo que fiquei petrificada. Não quis olhar, mas a curiosidade falou mais alto. Levantei o rosto devagar. Diante de mim, do outro lado da mesa, havia uma mulher encurvada. Tinha a cabeça baixa, olhando para o vestido. O cabelo era longo e grisalho e caía sobre os ombros. A mulher não se movia, apenas observava o vestido. Não consegui ver bem o rosto, mas sua pele era branca e o pescoço fino, como se lhe faltasse força. Não fez barulho, apenas estava ali. Tentei me levantar, mas as pernas não me obedeceram. Fechei os olhos e comecei a rezar baixinho. Senti um cheiro forte de flores, o mesmo perfume do vestido, só que mais intenso. A mulher levantou o rosto e me olhou. Sua voz soou abafada. Já está pronto o meu vestido. Meu corpo gelou. Reconheci de imediato. Era Dona Aurélia, a dona do vestido. Seus lábios estavam roxos e os olhos completamente brancos, sem vida praticamente. Não havia vida neles. Tentei falar, mas a voz falhou. Quase, amanhã estará pronto. Murmurei com as mãos duras de um medo que nunca senti na vida. Ela me olhou por alguns segundos. Sua expressão não era de raiva, mas de tristeza. Depois baixou o olhar para o vestido, como se o estivesse recordando. Não ousei virar as costas. Fui recuando passo a passo, sem parar de olhá-la. Sentia um frio subir pelos braços e temia que ela se levantasse e voltasse a falar. Quando finalmente cheguei à porta, saí correndo pelo corredor até o quarto. Acordei meu esposo, pedindo que se levantasse, pois havia alguém no ateliê. Ele se assustou ao me ver pálida, com os olhos arregalados. Caminhamos rápido até lá. Ao abrir a porta, o ar estava gelado. A lâmpada seguia acesa, a cadeira ainda estava fora do lugar, mas não havia ninguém ali. O vestido permanecia estendido sobre a mesa, com a agulha caída ao lado. Ramon revistou tudo, até do lado de fora, mas não encontrou nada. Disse que talvez eu tivesse adormecido e sonhado. Não respondi. Eu sabia muito bem o que havia visto. Fiquei parada diante da mesa, olhando para a peça. Parecia intacta, mas o ar ainda tinha aquele mesmo perfume adocicado. Naquela noite, apesar do medo, decidi terminar o vestido na base da fé. Sentia que devia fazê-lo, como se algo dentro de mim me empurrasse a deixá-lo pronto antes do amanhecer. Pedi ao meu marido que ficasse comigo, pois não queria estar sozinha. Ele, confuso, aceitou meio que resmungando. Levamos a lâmpada e o vestido para a mesa da cozinha. Acendi a luz e me sentei diante do tecido estendido. Ramon ficou por perto, tomando café e observando. Tentava me dar coragem, mas percebi que também estava estranho. Ainda assim, eu não conseguia me concentrar. De vez em quando, olhava para o corredor.
Da cozinha era possível ver a porta entreaberta do ateliê, e na escuridão eu juro que algo se movia lá dentro. Ramon perguntou se eu queria que ele fechasse a porta, mas respondi que não. Queria ver, mesmo que me causasse medo. Nunca em toda a minha vida eu havia sentido algo assim. Nunca tinha visto nada sobrenatural. Ramon tentou me distrair falando de outras coisas, mas sua voz tremia e deu para ver que também estava nervoso. Respirei fundo e continuei costurando. Faltavam apenas alguns retoques no véu e no rendado. Estava decidida a terminar naquela noite, ainda que minhas mãos adormecessem. Meu marido ficou calado, com os olhos fixos na porta do ateliê. Pode parecer estranho, mas algo me dizia que Dona Aurélia já não estava entre nós. Foi uma sensação repentina, uma certeza silenciosa. Terminei o vestido com o corpo tomado de medo e a alma gelada. Logo ao amanhecer, vieram buscá-lo. Eu ainda varria a casa quando ouvi passos do lado de fora. Maria do Carmo estava na porta, com os olhos inchados e a voz fraca. Agradeceu entre lágrimas, dizendo que sua mãe partiu em paz. Entreguei-lhe o pacote embrulhado com cuidado. Ela o segurou como se carregasse algo sagrado. Atrás dela, uma das irmãs esperava em silêncio. Via se afastar pelo caminho, com o vestido apertado contra o peito. Naquela mesma tarde fui ao enterro. Não queria ir, mas algo dentro de mim pedia isso. Levei um ramalhete de flores brancas e caminhei entre as pessoas que rezavam baixinho. Quando me aproximei do caixão, minhas mãos tremiam. Dona Aurélia estava ali, rodeada de flores frescas e velas acesas. Vestia o vestido branco que eu tinha consertado. Seu rosto estava sereno, como se tivesse esperado aquele momento para descansar. Fiquei ali por um longo tempo que achei necessário. Não contei a ninguém o que vi naquela noite, nem às filhas, nem a ninguém do povoado. Sentia que falar sobre isso seria como abrir uma ferida que não me pertencia. Essa dor era delas. Desde então já voltei várias vezes ao cemitério, mas não por obrigação e sim porque algo me leva até lá. Sempre deixo flores para Dona Aurélia e rezo por ela à noite. Às vezes, quando passo diante de sua lápide, sinto uma paz que não sei explicar. É uma calma que entra no peito e me faz respirar melhor. Dizem que os mortos descansam quando alguém cumpre sua última vontade. Hoje eu acredito que é verdade. Meu nome é Rogério e tenho 36 anos. Isso que vou contar aconteceu há mais de 13 anos, quando eu trabalhava como entregador de refrigerantes. Era para uma empresa que tinha rotas aleatórias o tempo todo. Naquela época eu tinha 22 anos e estava apenas começando a conhecer os caminhos de terra. Meu companheiro se chamava Juliano e era um cara sério, 5 anos mais velho que eu. Nos dávamos bem porque nós dois sabíamos trabalhar sem fazer drama. A rota que mais pegávamos era a da serra. Subíamos por estradas de pedra solta, cruzávamos riachos e às vezes passávamos horas sem ver uma única casa. Mas lá no alto, o pessoal era gente boa e sempre te oferecia um café antes de descarregar. O caminhão levávamos caixas de todos os sabores. Nas curvas dava para ouvir as garrafas batendo umas nas outras. Esse som virou parte do trabalho. Os clientes mais constantes eram das vendinhas. Vendiam muito refrigerante, principalmente nas festas, quando havia casamentos ou batizados. A empresa recebia pedidos grandes e às vezes tínhamos que ir mais de uma vez na semana. Juliano conhecia bem a região, sabia quais caminhos viravam lama com a chuva e em qual parte era melhor descer com o pé no freio. Eu apenas seguia as instruções dele. Com o passar dos meses, comecei a notar que os colegas mais antigos falavam de coisas estranhas.
Às vezes, no depósito, eu escutava eles falando sobre luzes na serra ou sombras que seguiam o caminhão. Um deles jurava ter visto uma silhueta parada ao lado da estrada no meio da madrugada. Outro dizia que uma vez ouviu risadas entre as árvores quando subia sozinho. Eu não acreditava e achava que eram só histórias para assustar os mais novos. Juliano não opinava muito, mas lembro que uma vez, enquanto esperávamos uma tormenta passar, ele me contou algo que aconteceu com o cunhado dele. Contou que o homem estava a cavalo por um caminho entre os pinheiros. Então viu uma mulher parada ao lado da trilha. Disse que a roupa dela estava grudada no corpo como se estivesse molhada. Tinha cabelo longo e preto, cobrindo quase todo o rosto. Pensou que era alguém perdida, mas quando se aproximou, a mulher levantou o rosto. Juliano disse que o cunhado contou que ela não tinha dentes, apenas uma boca aberta e olhos que pareciam afundados. O homem não conseguia mexer nem as mãos, e depois disso, o animal disparou entre as árvores. Um companheiro chamado Vitor jurava que numa curva sentiu alguém sentado ao seu lado. Dizia que chegou a ouvir a respiração, mas quando olhou, o banco do passageiro estava vazio. Sinceramente, eu não acreditava nisso, até que numa sexta-feira recebemos um pedido grande. Era para uma festa bem no alto da serra. Nos avisaram que era melhor deixar para o final, porque a estrada terminava lá em cima. Saímos cedo, mas o percurso foi lento. Entre paradas, entregas e os caminhos ruins acabou ficando tarde. Juliano disse que se quiséssemos voltar ainda com luz, tínhamos que acelerar. Chegamos ao lugar quase ao entardecer. O ar cheirava a carne assada e a lenha. O pessoal já estava montando mesas, e quando nos viram chegar, nos convidaram para ficar e comer algo. Comemos rápido, mas o ambiente era agradável demais. Juliano mandou 3 pratos de comida para baixo. Quando terminamos de descarregar, já era noite, então nos despedimos e começamos a descida. As luzes do caminhão iluminavam apenas alguns metros, e o resto era pura escuridão. Juliano dirigia em silêncio, com o olhar fixo à frente. Eu tentava me manter acordado, mas o balanço do caminhão me dava sono. Em uma parte do caminho, a neblina desceu de repente. Não dava para ver nada além das luzes. Meu companheiro reduziu a velocidade, dizendo que mais adiante tinha uma descida perigosa. No meio do caminho, me deu uma vontade enorme de urinar, então pedi para Juliano encostar. Ele resmungou, mas parou, dizendo para eu não demorar. Falou que naquela parte não era bom ficarmos separados muito tempo. Desci do caminhão e o ar frio bateu no meu rosto com tudo. Caminhei alguns metros em direção às árvores. A serra estava silenciosa. Só dava para ouvir os grilos e de vez em quando o estalo de algum galho seco. Entrei um pouco entre os galhos para não ficar tão perto do caminhão. A terra estava úmida e o cheiro de fruta apodrecida era forte. Enquanto eu urinava, algo chamou minha atenção. Bem na minha frente, a uns 15 metros, havia algo pendurado em um galho grosso. Parecia um saco preto ou um trapo velho. No início pensei que alguém tivesse deixado lixo ali, ou uma lona rasgada porque o formato era irregular. Não se mexia, mas achei estranho porque o galho estava levemente curvado, como se tivesse peso. Fiquei parado tentando focar melhor. A escuridão dificultava ver as coisas, mas havia algo naquela forma que me deixou nervoso. Não sei porquê, mas senti que aquilo não devia estar ali. Dei um passo à frente com o coração acelerado. Assim que avancei, o volume balançou. Primeiro devagar, um movimento bem leve. Depois começou a se mexer mais forte, como se alguém o empurrasse. O galho rangeu. Consegui distinguir uma forma alongada, com algo que parecia braços ou pernas pendendo. Não sei se era minha visão ou a escuridão, mas juraria que parecia um corpo. Dei um passo para trás sem conseguir gritar. Meu coração batia tão rápido que eu sentia as pulsações na garganta. O volume se mexeu de novo, desta vez com mais força.
O galho se arqueou, soltando um estalo, e então eu ouvi um resmungo. Não sei se vinha daquela coisa ou se eu imaginei, mas aquilo me paralisou. Virei de costas e saí correndo. Sentia meus pés afundarem na terra. Os galhos arranhavam meus braços, mas eu não ligava, pois só queria chegar no caminhão. Juliano me viu chegar pálido, quase sem ar. Ele perguntou o que tinha acontecido. Quase sem voz, eu disse que havia algo pendurado ali e que parecia uma pessoa. Meu companheiro baixou o volume da música e ficou alguns segundos me olhando. Disse para eu não começar com isso, que devia ser só um pano ou uma sacola presa com o vento. Mas ao ver minha expressão, ele moveu o caminhão alguns metros e apontou os faróis para onde eu indiquei. O feixe de luz percorreu os troncos e o mato. Não havia nada. Nenhum galho mexido e nada pendurado. O galho que eu jurava ter visto curvado estava firme, como se nunca tivesse carregado nada. Juliano disse que talvez eu tivesse confundido uma sombra ou algum pássaro. Seguimos pelo caminho sem falar. O som do motor era a única coisa que quebrava o silêncio, mas eu não conseguia parar de olhar pela janela, tentando achar uma explicação. Passamos por uma curva fechada e o caminhão pulou ao bater numa pedra. Juliano suspirou e me disse para parar de olhar para trás. Eu não queria discutir, mas também não conseguia fingir que nada aconteceu. Durante o resto do percurso, eu sentia como se algo estivesse nos seguindo lá do mato. Eu não via, mas sentia uma espécie de pressão que não desaparecia. Chegamos no depósito depois da meia-noite. Meu companheiro desligou o motor e desceu sem falar nada. Eu, porém, fiquei alguns segundos na cabine. Desci e fui até a parte traseira do caminhão como se precisasse verificar se estava tudo certo. Não havia nada estranho. As caixas estavam no lugar e a lataria não tinha marcas. Nas noites seguintes eu não conseguia parar de pensar naquele volume. Fechava os olhos e via novamente. Eu demorava para dormir, virava de um lado para o outro e ficava olhando para o teto. Sentia o coração acelerado. Comecei a sonhar com aquele meio do mato e sempre era igual. Eu estava parado diante das árvores e sentia algo atrás de mim. Queria virar, mas não conseguia me mexer. Meu corpo não respondia e sentia uma respiração na minha nuca, quente e próxima. Minha esposa dizia que nas noites eu acordava encharcado. Dizia que eu respirava acelerado e às vezes até com febre. Eu não lembrava muito, só aquela sensação de alguém me observando bem perto. Uma madrugada ela me encontrou sentado na beirada da cama. Eu estava de olhos abertos, mas não reagia. Não sabia como explicar o que sentia. Só disse que era um pesadelo. Os dias passaram e eu fui me acalmando pouco a pouco. Continuávamos trabalhando do mesmo jeito, entregando pelos mesmos caminhos, mas já não parávamos naquela parte. Só se fosse de dia e com o sol forte. Uma tarde, enquanto descarregávamos caixas em uma vendinha, o dono me olhou com atenção. Era um homem do campo, já de idade. Ele tinha a pele queimada de sol e olhos claros. No meio da conversa, contei a ele o que aconteceu naquela ocasião. "Por aqui tem coisas estranhas", ele respondeu. Afirmou que antes dos caminhões chegarem, os morros eram cheios de espíritos, seres que cuidavam daquelas terras e que não gostam de ser perturbados. Contou que anos atrás um homem se perdeu naquela área. Ele foi encontrado em uma árvore, já sem vida, exatamente no mesmo trecho onde tínhamos parado naquela noite. "Às vezes não é o corpo que aparece", disse o homem. "É a energia que ficou. Alguns vão em paz, outros não. Ficam presos repetindo o que aconteceu. Desde então penso muito nisso. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho, lembro daquele trecho feio da molesta. Não consigo evitar olhar para o mato, embora eu tente fazer isso apenas de dia. Nunca soube o que foi que eu vi. Não sei se era uma pessoa, um espírito,
mas agora sempre rezo antes de sair ou antes de voltar para casa. No ano passado, por volta do começo de novembro, eu fiz uma viagem para minha cidade natal. Fiz isso principalmente para rever alguns velhos amigos, mas também para aproveitar a semana em um lugarzinho agradável alugado no meio da floresta. Minha cidade natal não é grande e é cercada por florestas, com muitas belas paisagens e áreas de acampamento por perto. Na verdade, eu nunca tinha acampado antes, mas vinha pesquisando bastante sobre o assunto e estava realmente animado para começar. Tinha reunido todo o equipamento necessário e achei que seria uma boa ideia acampar pela primeira vez em uma floresta que eu já conhecia, logo fora da cidade onde cresci. Assim eu me sentiria mais seguro e poderia me acostumar ao hobby aos poucos. Escolhi a cabana de aluguel especificamente porque havia uma trilha atrás dela que levava a um pequeno acampamento. Pensei que se algo desse errado, eu poderia simplesmente voltar para a cabana e tudo ficaria bem. Parecia uma maneira sem riscos de aproveitar minha primeira viagem. Passei os primeiros dias saindo com meus amigos e reservei mais um dia apenas para relaxar na cabana e preparar meus equipamentos. Depois, finalmente segui para o acampamento. A trilha tinha apenas 1 hora de duração, e nos primeiros 10 minutos eu estava mais concentrado em ajustar a mochila da maneira certa e garantir que tudo estivesse conforme o planejado. Quando finalmente organizei tudo e não havia mais nada com que me preocupar, comecei a sentir algo estranho. Era aquela sensação na nuca de estar sendo observado e vinha do meio das árvores. Era minha primeira vez sozinho em uma floresta, então achei que fosse apenas nervosismo, mas a sensação não passou como eu esperava. Cada vez que eu olhava para o bosque além da trilha, um vazio terrível me invadia. Parecia um sinal claro de que eu deveria sair dali imediatamente, mas eu não escutei. Continuei andando, lutando contra aquela sensação até chegar ao local do acampamento. O acampamento em si não tinha muito. Era apenas um pedaço de terra que eu nem teria reconhecido como um ponto de acampamento se não fosse por alguns restos deixados por campistas anteriores. Definitivamente não era um lugar muito usado, já que estava mal cuidado e nada mantido. Ainda assim, estar fora da trilha e em uma área mais aberta me fez sentir um pouco melhor. Achei que seria tranquilo o suficiente para ficar. Comecei a desempacotar e montar minha barraca. Era minha primeira vez, então eu estava seguindo o manual passo a passo para garantir que ficasse tudo certo. Levei 15 minutos, o que para um iniciante não achei ruim. Foi justamente quando eu colocava a cobertura impermeável final sobre a barraca que um rapaz apareceu no acampamento. Ele era alto e parecia ter mais ou menos a minha idade, o que na época seria uns 20 e poucos anos. Quando olhei para ele, ele acenou e deu um sorriso estranho. Estranho porque o resto do rosto dele não se mexeu junto com a boca. Era como se apenas a boca e os dentes sorrissem, enquanto o rosto permanecia completamente neutro. Achei aquilo muito esquisito, e uma coincidência absurda ele aparecer logo depois de mim, num acampamento que parecia quase nunca ser usado. Mas o que eu podia saber? Continuei cuidando das minhas coisas, tirando os equipamentos e juntando galhos para fazer uma fogueira. Já havia ali um pequeno círculo de pedras, provavelmente feito por alguém há muito tempo. Enquanto eu fazia isso, o homem montou a própria barraca não muito longe da minha. Mas estranhamente foi só isso que ele fez. Era tudo o que ele tinha trazido. Eu o vi chegar com uma mochila, que achei que fosse uma mochila grande de acampamento, mas era apenas uma bolsa lateral que continha a barraca. Ele não tinha saco de dormir, nem comida, nem qualquer outra coisa. Tenho certeza disso porque a barraca dele era praticamente toda de tela e dava para ver através dela. O cara simplesmente ficou ali, sentado, sem fazer nada.
Cada vez que eu olhava de relance na direção dele, ele me encarava imediatamente, e eu tinha que desviar rápido. Depois de juntar todos os galhos e finalmente ter um tempo para descansar, não consegui evitar me sentir cada vez mais incomodado com aquele sujeito. Tinha um pressentimento horrível de que algo estava muito errado com ele. E com o sol começando a se pôr, a ideia de passar a noite ali sozinho começou a me perturbar. Por mais que eu odiasse admitir, decidi que não valia a pena ficar ali me sentindo daquele jeito, especialmente tendo uma cabana alugada não muito longe dali. Talvez eu ainda conseguisse chegar antes do pôr do sol completo. Comecei a arrumar minhas coisas e o cara imediatamente saiu da barraca. Ficou parado ao lado dela e, embora tentasse disfarçar, era óbvio que ele estava me observando. O sorriso havia desaparecido e agora seu rosto estava sério, quase irritado. Nem me preocupei em organizar direito minha mochila, só torci para conseguir fechar o zíper. Quando finalmente terminei, a luz do sol ainda atravessava o topo das árvores, então eu sabia que precisava me apressar. O homem não desmontou a barraca, então imaginei que ele fosse ficar. Comecei a andar. Continuava olhando para trás, certificando-me de que ele não me seguia. Nos primeiros minutos, fiquei aliviado ao ver a trilha vazia toda vez que olhava. Mas cerca de 10 minutos depois, virei novamente e o vi. A trilha não era perfeitamente reta, mas lá atrás, entre as árvores, eu o vi vindo em minha direção. Senti o corpo todo ficar dormente. Estava apavorado de verdade com a possibilidade de ter entrado no lugar errado. Acelerei o passo, andando cada vez mais rápido pela trilha. Pelo que pude perceber, acho que ele não sabia que eu o tinha visto. E o fato de o sol estar se pondo acabou me ajudando. Consegui voltar até a cabana, joguei a mochila no chão e tranquei todas as portas. Fiquei postado na janela dos fundos por uns 15 minutos, olhando fixamente para a floresta, enquanto o sol desaparecia completamente e tudo ficava escuro. E foi enquanto eu ainda olhava pela janela que uma batida repentina sacudiu a porta da frente. Mas não era uma batida comum. Era forte. Ele estava esmurrando a porta. Em pânico, liguei para a polícia. Eu realmente não sabia se ele estava apenas batendo com força ou tentando arrombar, e estava apavorado demais para olhar. Assim que comecei a falar ao telefone, o homem parou por um instante. Eu sabia que ele estava ouvindo. Logo depois, ouvi seus passos correndo ao redor da cabana, e tenho quase certeza de que escutei alguns barulhos nas janelas, como se ele tentasse abri-las antes de sumir na floresta. Depois disso, tudo ficou quieto, até que 2 policiais chegaram uns 20 minutos depois. Com tudo o que contei, eles concordaram que o homem parecia ter intenções realmente ruins, mas encontrá-lo não seria fácil. Eu sabia descrever como ele era, mas era só isso. Eles fizeram uma busca rápida naquela noite, mas nunca o encontraram. A barraca dele também havia sumido do acampamento. Até hoje não sei o que realmente poderia ter acontecido naquela noite. Ainda não consigo me perdoar por não ter escutado meu instinto desde o início. Teria evitado tudo o que aconteceu. Meu nome é Ernesto e moro com minha esposa em uma casa antiga. Ela é cercada por árvores grandes e da janela dá para ver o campo. Dediquei toda a minha vida ao ensino. Fui professor do ensino fundamental por mais de 40 anos. Vi passar gerações inteiras de crianças que hoje já são pais e avós. A maioria foi embora do povoado e só alguns voltam para visitar suas famílias quando tem festa ou missa. Trabalhei quase toda a minha vida em uma escolinha da fazenda. Ela tinha 3 salas, um pátio com 2 árvores e um portão de madeira que se trancava com cadeado. Não era grande coisa, mas para mim era como um segundo lar.
O diretor se chamava Eládio e era meu amigo desde criança. Estudamos juntos e os dois acabamos querendo a mesma coisa: ensinar. Era um homem tranquilo e muito correto. Às vezes conversávamos sobre o quanto tudo havia mudado. Eu gostava de ficar depois das aulas, pois corrigia cadernos, preenchia atas ou preparava os temas da semana. Conseguia me concentrar melhor quando não havia ninguém. Às vezes o zelador, Mauro, ficava comigo um tempo. Ele me levava café e conversávamos sobre qualquer coisa. Era uma boa companhia, mas quase sempre ele ia embora cedo. Dizia que não gostava de ficar sozinho quando começava a escurecer. Eu ficava um pouco mais. Trancava o portão com o cadeado que Eládio me deixava e ia embora quando o sol já se escondia. Eu gostava desse momento. Do pátio dava para ver o céu alaranjado, e se a gente prestasse atenção dava para ouvir os sinos da igrejinha. É um som que sempre me trouxe paz por algum motivo. A escola ficava um pouco afastada do centro. Para chegar lá era preciso cruzar um caminho de terra rodeado por capim alto. Hoje quero falar sobre uma tarde que acabou com essa calma. Eram quase 5 horas e o sol já se escondia atrás do morro. Eu estava na minha mesa corrigindo algumas provas. Lá fora tudo parecia tranquilo. De repente ouvi uma risada de criança. Vinha da sala ao lado. Era uma risada clara, como se alguém estivesse se escondendo. Fiquei quieto, com o lápis na mão. Pensei que algum aluno tivesse ficado brincando, embora fosse estranho por causa do horário. Deixei os papéis e saí. Tudo estava em silêncio. Abri a porta da sala ao lado e estava escura, mas com as carteiras arrumadas. Não havia ninguém. Fechei e voltei para minha mesa. Tentei continuar trabalhando, mas não consegui me concentrar. Sentia um frio na nuca. Era como se alguém estivesse atrás de mim. Fiquei mais um tempo, mas não aguentei. Guardei os papéis e fui embora. Lá fora já era noite. Quando cheguei em casa, não contei nada para minha esposa. Achei que era imaginação. Os dias passaram e a lembrança foi se apagando até que uma tarde aconteceu de novo. Eu estava revisando um caderno quando senti que alguém me observava. Foi uma sensação forte, como uma presença do outro lado do vidro. Pelo canto do olho vi uma pequena pessoinha espiar pela janela e desaparecer rápido. Obviamente fiquei parado. Olhei para a janela, mas não havia ninguém, só as árvores se movendo. Mesmo assim, sentia que alguém estava comigo. Levantei e saí para o corredor. Revisei as salas, fui até a direção e tudo estava vazio. Lá fora respirei fundo. Mais uma vez me senti desconfortável e decidi voltar para casa. Durante algumas semanas comecei a ir embora antes de escurecer. Às vezes, enquanto os alunos copiavam do quadro, eu achava ver uma sombra passando pelo corredor. Ninguém mais percebia. Cheguei até a brincar com as crianças, dizendo que havia um fantasma conosco. O tempo passou e o diretor adoeceu por alguns dias. Ele me pediu para ficar responsável por abrir e fechar a escola durante aquela semana. Aceitei e tudo parecia normal nos primeiros dias. As crianças chegavam, assistiam às aulas e, ao fim do expediente, o silêncio voltava a ocupar seu lugar. Na quinta-feira daquela semana, fiquei na minha sala revisando uns papéis. Lá fora o céu estava nublado e o vento batia nas janelas furadas. Eram quase 7 horas. Eu estava concentrado copiando umas atas quando de repente o sinal de entrada tocou. Levei um puta susto e o coração disparou. Fiquei olhando para a parede, sem entender. O sinal não podia tocar, pois o botão ficava dentro da direção, trancado, e a chave estava comigo. Ninguém poderia apertá-lo de fora. Levantei devagar e caminhei até a porta. O pátio estava vazio. Dei alguns passos tentando ouvir algo. Tudo em silêncio. No meio do caminho, o sinal tocou de novo. Dessa vez mais longo,
mais forte, como se alguém o mantivesse pressionado com força por vários segundos. Parei, engoli seco e voltei sobre meus passos. Aproximei-me da janela da direção. Olhei para dentro e foi aí que vi. No canto da sala havia uma figura pequena. Estava agachada, de cócoras, com as mãos no chão como se estivesse se escondendo. Era do tamanho de uma criança. Meu coração deu um salto. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Aproximei-me um pouco mais e bati no vidro com os nós dos dedos, tentando falar. Nesse instante, a figura levantou a cabeça. Os olhos brilhavam, como se refletissem uma luz que não existia na sala. Na sombra pude ver um sorriso. Era longo, marcado, com dentes brancos e finos. Parecia forçado, como se o rosto se esticasse mais do que devia. Me afastei, apavorado. Não conseguia parar de olhar. A figura continuava imóvel, me observando do canto. Me afastei por alguns segundos e, quando voltei a olhar, não havia mais nada. E antes que eu pudesse pensar, o sinal tocou pela terceira vez. Longo, ecoando por todo o terreno. Peguei as chaves e abri a porta da direção. Acendi a luz e olhei em volta. Verifiquei debaixo da mesa, atrás do armário, e até abri o pequeno armário onde guardávamos os livros. Não havia nada. Tudo igual, como se ninguém tivesse estado ali. Mesmo assim, não me senti tranquilo. Apaguei a luz, saí e tranquei a porta. Caminhei até minha sala para pegar minhas coisas e guardei os papéis em uma pasta. Só queria ir embora. Fui direto ao portão, tranquei com o cadeado e puxei 2 vezes para confirmar. Quando já me afastava, a poucos passos do terreno, o sinal tocou novamente. Dessa vez rápido, mas claro, como se alguém tivesse apertado de propósito apenas uma vez. Fiquei parado olhando para a escola. Não havia luz em sala alguma, só o som do vento. Fiz o sinal da cruz e continuei andando sem olhar para trás. Cada passo parecia mais pesado. Sentia o coração bater forte, como se o som do sinal ainda ecoasse dentro da minha cabeça. Alguns dias depois, decidi contar ao Mauro o que tinha acontecido. Não queria mais guardar para mim. Encontrei-o no pátio com a xícara de café em uma mão e a vassoura encostada na parede. Aproximei-me devagar e disse que precisava conversar com ele. Ele me ouviu sem dizer nada. Enquanto eu falava, continuava varrendo com calma, como se o que eu contava não o surpreendesse. Quando terminei, ficou quieto por alguns segundos. Não me surpreende, professor. Comigo também já aconteceu algo estranho aqui, e não uma, mas 2 vezes, me confessou. Contou que sempre era na mesma sala, a do fundo, onde guardamos os mapas velhos e as cadeiras quebradas. Disse que quando está lá de costas, sente uma presença muito perto, como se alguém se colocasse atrás dele sem fazer barulho. Uma vez, enquanto passava o pano, sentiu que puxaram sua camiseta por trás, como se uma criança quisesse chamar sua atenção. Pensou que fosse brincadeira dos alunos, mas quando se virou não havia ninguém. A sala estava vazia. Disse que deixou o rodo no chão e saiu sem olhar para trás. Outra vez viu pela porta entreaberta uma sombra que se moveu rápido, como se alguém passasse correndo. Saiu imediatamente, mas não encontrou nada. Só ouviu o eco dos próprios passos e já não havia mais alunos naquele horário. Enquanto ele falava, eu o observava com atenção. Sua voz era calma, mas havia uma seriedade que me deixou nervoso. Disse que acredita que há almas em pena dentro da escola. Eu não soube o que responder. Fiquei em silêncio, vendo o pó levantar com o vento. Nessa noite, contei à minha esposa o que Mauro me disse. Quando terminei, ela me disse que talvez o que acontecia na escola não fosse algo ruim. Ela me recomendou rezar por elas, e que se algum dia eu voltasse a sentir uma presença por perto, rezasse um Pai Nosso. Fiz o que ela disse.
Durante vários dias rezei antes de sair da escola. Às vezes, se eu tivesse de passar pelo corredor do fundo ou pela direção, também o fazia. E embora nada estranho tenha voltado a acontecer, não consegui evitar pensar nas crianças. Pensava se alguma delas tinha sentido algo, ou se em algum momento algo também as havia assustado.